Boa tarde aos presentes e quem está a assistir. O evento é um evento muito limitado, na medida em que a ideia inicial era apresentar o livro do professor Hugo dos Santos, com o professor Germano Mastro Silva, mas, num segundo momento, entendemos que poderia ter interesse de abrir a sessão para algumas questões, aproveitando a presença do professor Hugo dos Santos, e por isso este livro, que já circulou nos seus elementos fundamentais nas redes sociais da RSA e naturalmente na editora que o editou e está a ter um desempenho muito positivo. Julgo que é do interesse para todos os advogados. Tive também o prazer de fazer um pequeno prefácio no qual afirmei que os advogados criminalistas têm que modelar, têm que alterar o seu perfil para no futuro compreenderem aquilo que é o novo processo penal, sobretudo aquele relativo ao desempenho das pessoas coletivas, desempenho do ilícito ou no ilícito, e penso que hoje teremos aqui condições de perceber isso pelas palavras do professor Hugo dos Santos. Mas antes, passava a palavra ao professor Germano, também já prefaciou de forma exaustiva e realmente extraordinária o outro livro, que é a Responsabilidade das Pessoas Coletivas, esse com quase 900 páginas, e tenho certeza que o seu professor pode dar-nos aqui uma ideia da importância deste livro para, enfim, a sociedade em geral, para o mercado, e também para a intervenção dos profissionais do direito. Obrigado, então boa tarde a todos, colegas presentes online. A minha função é muito simples. Eu não vou responder a questões concretas, estão aqui o autor. Temos aqui muitas discordâncias nesta matéria, em termos de perspectivas, não em termos de direito atual. E eu devo dizer-lhes, começar a dizer que comecei a abordar, aproximar-me destas questões de inteligência artificial, precisamente através do professor Hugo dos Santos. Deu-me para fazer prefácio para um livro, e eu, que estava tão longe nestes problemas da inteligência artificial, lá tinha de estudar um bocadito para fazer o prefácio. Continuo a ser, quer dizer, muito resistente, aliás, aprendi com ele, que é preciso ter muito cuidado com a inteligência artificial, porque penso que a justiça é um ato humano, é um ato de uma máquina. E, portanto, quando acontece muito já nos Estados Unidos, em que as próprias sentenças são quase como conformadas pela máquina, mete-se para lá a carne, depois sai o chouriço, neste caso a sentença, isto não tem nada a ver com a justiça. Isso é preciso apreciar, não só os factos, mas a pessoa, as suas motivações, tudo isto, eu não estou a ver que a máquina passa a fazer isso. Mas eu não sei muito de inteligência artificial sobre esse seu plano de vai responder. Agora, este livro vai-nos alertar para uma outra coisa, e isso é extremamente importante. É que a inteligência artificial pode ser, sobretudo a nível das pessoas coletivas, das entidades, um alerta, um meio de defesa. Nós sabemos que hoje em Portugal já estão implantados os programas de cumprimento normativo. Ninguém sabe muito bem o que é que ele consiste, é o seu conteúdo. Mas há uma ideia, quer dizer, a ideia é de prevenir a criminalidade. A prevenção, o combate a certo tipo de criminalidade, das pessoas coletivas, em geral, mas das pessoas coletivas em particular, pela sua complexidade, internamente, saber quem foi que fez, saber o que vou fazer, não? O sistema que temos aqui de imputação de representação, de saber quem foi o autor individual do crime, das multinacionais ou das grandes empresas, é muito difícil, às vezes, determinar. Ora bem, aquilo que eu aprendi também neste livro é que, com a inteligência artificial, montando aqui o sistema, fica-se a saber tudo. Fica-se a saber tudo, quer dizer, perde-se a liberdade da asneira. E a liberdade da asneira, eu sempre entendi que o direito à asneira devia constar da Constituição. É sagrado, quer dizer, pelo menos as pequenas asneiras. Fica tudo de tal forma controlado, a liberdade de organização. Mas é o futuro, é o caminho, é esse. Nós hoje organizarmos estes programas de cumprimento normativo, foi isso que fizemos. Eu ia dizer que estava aqui, quase a provocar o doutor Hugo, porque ele põe aqui algumas reticências sobre a constitucionalidade destas medidas, porque tens a liberdade de organização das empresas, a coisa vai ao ar. E que começarem a impor programas de cumprimento normativo, mas com estes mecanismos, depois criam-se modelos. Em um certo momento, vamos ter aí empresas
da software a vender programas não, de compliance não, para as empresas. Vai acontecer. Então, a ideia de organização, que era uma das faculdades dos empresários, de grande liberdade de organizar a empresa como quisesse, pouco a pouco vai desaparecendo. Eu julgo que é um bocado disto que ele critica. Eu penso que estas medidas trazem uma revolução no direito das sociedades. O que está a acontecer, que se compreende outras medidas que eu já farei, é que o direito das sociedades está, pouco a pouco, a tornar-se um direito público. A ideia de direito privado, fazer o que quer, com certos limites, pouco a pouco começa a ter aqui um modelo imperativo. E porquê? Da mesma forma que apareceu a corrupção no setor privado. Eu devo ter sido o primeiro advogado que intervinha a defesa num caso de corrupção no setor privado, que era extremamente interessante, sabe, há muitos anos. Foi absolvido porque não havia corrupção no setor privado na altura. Era fornecimento de um supermercado, um agricultor fornecia um supermercado ali para o lado do Lumiar, vinha entregar às 6 da manhã hortaliças, batatas, não sei o quê, e tinha um acordo com o empregado que ia receber essas mercadorias, portanto, em vez de entregar uma tonelada, entregava 900 quilos. E depois os outros 100 quilos dividiam pelos dois, o empregado e por ele. E isto, na altura, hoje é claramente corrupção. Na altura não era. E porquê é que se entrou, não pouco a pouco, se entrou na eliminação da corrupção do setor privado? Porque, no fundo, em última instância, quem paga é sempre o pagode. Quem paga é o público. Se o supermercado, uma vez, duas vezes, três vezes, chega ao fim do mês, ao fim da semana, ao fim do dia, e verifica que as batatas que comprou por X não renderam sequer a pagar ao fornecedor, o que vai fazer é aumentar o preço. E, portanto, quem vai pagar há de ser o consumidor. E esta foi a grande revolução, aliás, na matéria da corrupção. Eu ainda me lembro, eu estava ali no Chiado, em frente à brasileira, uma discussão, depois que dizia, corrupção é bom, é uma coisa boa, não é? É o óleo da economia, não é? As coisas, os funcionários públicos não funcionam, são lentos, muito lentos, tá? Aquilo, com umas ajudinhas, isso aquilo anda mais depressa, portanto, isso ajuda a economia. E vinha a descobrir que no primeiro congresso da corrupção entendida em Portugal, houve um economista que defendeu exatamente isso. Ele só punha um limite. A pequena corrupção de funcionários, a grande corrupção, e portanto, o problema zero. Foi, nessa altura, dizer que este tipo de crime, corrupção, tráfico de influência, eram crimes sem vítima, não prejudicava ninguém, só beneficiava o corruptor, o corrupto, não, o traficante, não, o resto não prejudicava ninguém. Pouco a pouco começou-se a perceber que prejudica todos, prejudica a própria coletividade. Ora bem, a mesma coisa nas empresas. As empresas começou, as sociedades, começou com um mecanismo de prevenção contra a corrupção, aqui é um problema da moda. Em todo lado, se fala na corrupção, não queremos mais grave para a corrupção, embora seja grave. Mas, onde está na moda, muitas reformas que fazem, é sempre por cima, é sempre pela lei, e a lei nunca dá para combater o crime. Esta é a minha ideia. O crime combate-se pelas causas, o que leva as pessoas a praticar o crime. Não é aumentar a pena de 8 para 10 anos ou 10 para 12. As pessoas, quando estão para daqueles atos, não vão consultar o advogado a perguntar qual é a pena. Não. Eu achei graça que há uns anos fui fazer uma conferência ao Brasil, também sobre matéria de corrupção, e lá, os intervenientes, que eram juízes, diziam: isto para se combater a corrupção é preciso começar a ensinar-nos na escola primária. Na escola primária, vão dizer que a integridade que é um valor. Então, o problema da corrupção é a falta de integridade. As pessoas aproveitam todas as oportunidades, deixam-se dominar por esta tentação que o dinheiro acontece. Mas estavam aqui a desviar aqui um bocadinho. A verdade é que estes programas de cumprimento normativo começam pela corrupção, e a tendência é para alargar a toda a prevenção da criminalidade.
a ideia de que as sociedades não suportam certo tipo de criminalidade e, sobretudo, a criminalidade das empresas. Porque a partir dos anos 80 do século passado, a vida gira à volta das empresas. Mas andámos, depois da guerra, não? Foi a afirmação da dignidade da pessoa humana, todos os códigos, proteger as pessoas individuais contra os abusos do Estado. Tínhamos muito presente nas ideias do nazismo e do fascismo, era que os inimigos, quem era o Estado, a sua máquina. Então é preciso proteger a pessoa enquanto indivíduo contra os abusos do Estado. Mas, aí a partir dos anos 80, 90, não? Há uma mudança do direito e começa a proteger ainda as pessoas, sim, mas já não enquanto indivíduos, mas enquanto cidadãos. Portanto, a ideia, quer dizer, são os deveres sociais, porque se elas começaram também a melhorar a sua situação e começaram a serem mais exigentes, querem hospitais a funcionar, aí, então, no meu tempo, antes de morrer, passavam uma vida inteira, não iam ao médico. Na minha terra, tinha 17 mil pessoas e havia um médico. Pois não, coisa, qualquer constipaçãozita vai ao médico. Mas é assim, foi a evolução, quer dizer, portanto, o direito à saúde é extremamente importante e as pessoas reivindicam. A educação, quer-se as escolas a funcionar, não é? Quer-se segurança. As funções do Estado são cada vez mais reivindicadas. E nesta medida, não, por exemplo, uma das coisas, um ramos de direito que renasceu no fim do século passado é o direito penal fiscal. Até fim dos anos 90, quem conseguia fugir ao fisco era o esperto, não era o criminoso. Alguém se acusava de estender a mão ao indivíduo que sabia que não tinha pago o imposto, não tinha fugido, não sei o quê. Não, era esperto, era com inveja, não sabia fazer. Não. Mas, a partir dos anos 90, começou, não, a incriminar-se as infrações fiscais, não, infrações fiscais, porque se entendia que, outra vez, quem era prejudicado não era o Estado somos todos nós. No fundo, quem era prejudicado com estas fugas aos impostos eram os cidadãos em geral. E se o Estado não tiver meios para cumprir as suas funções, portanto, não são as pessoas que têm uma situação económica boa que precisam muito de ir ao hospital. Se para fazer uma consulta deve estar meses à espera, vão ao hospital particular, mas há pessoas que não podem. Portanto, é preciso que haja médicos, haja serviços, não sei o quê. E foi, isto a partir dos anos 90, que se começou a desenvolver. Eu, nessa altura, cerca de 2000, fiz um estudo interessante sobre a criminalidade tributária em geral. Já tem isto. Portugal era o país da Europa que tinha penas mais baixas. Era assim. Grécia, as infrações tributárias eram punidas com pena até 3 meses. Depois era Portugal, depois ia subindo para a Espanha, França, não é? Mas os países nórdicos, nessa altura, quando nós tínhamos penas até 3 anos, e durante uma década, da década de 90, só uma pessoa que foi presa, o Celso Cebola, 10 anos, cumpridores. 3 anos, os países nórdicos já tinham penas perto de 20 anos. Estado social. Estado social, assim, instalada, portanto, o dever, pode dizer errado. Ora bem, eu penso que esta situação está a chegar também à criminalidade empresarial. Porque, como dizia há momentos, a vida hoje está na roda das empresas. Não sabia tanto que roda das empresas. São as empresas que produzem bens. Desculpem, sociedade de consumo. Por muito que diga, por muito liberado que seja, não existe. Há de consumo. São as empresas que criam emprego. Uma necessidade fundamental. Portanto, né? E são as empresas que geram impostos. No fundo, direto ou indiretamente, são os grandes contribuintes. De maneira que toda a vida anda à volta disto. Não admira que o direito comece, o direito penal, comece a voltar-se dentro das empresas. E depois, este fenómeno, que o doutor Hugo melhor que eu,
uma das coisas que eu estava a dizer, este livro, mesmo que não valesse nada, em termos de conteúdo, e vale muito, só pela bibliografia tem. Porque a bibliografia gosta de todo mundo. Não aqui, se fizermos qualquer coisa, a gente encontra aquilo de todo lado. Isto é riquíssimo. Aliás, as obras são todas muito ricas em termos de bibliografia. Não só a bibliografia portuguesa, a bibliografia naturalmente de todo mundo. Mas eu ia dizer o que estava a dizer o que a gente. O mundo das empresas e agora é o ataque, o alvo do sancionatório, do quadro sancionatório. Precisamente, portanto, para isso, o desenvolvimento das empresas criou uma importância e depois isto são o problema das multinacionais, se aprenderam as multinacionais. Costumo dizer que os americanos aprendem o bom e o mau, lá vem de tudo, o muito bom e o muito mau. E começou a perceber-se que os homens de palha, os homens deixam os administradores que só recebem e não fazem nada, são uma criação dos americanos. Eu, no dado momento, fui convidado para administrador de uma empresa. E foi-me logo dito, mas não é preciso lá sequer ir, não. Não é necessário ir, não. E é só dar o nome, não. Dar o nome, não. Depois precisa de alguma coisa aí para as autoridades, o quê, não. E tive uma experiência, agora foi das vacas loucas, a doença das vacas loucas, fui consultado, não é, na universidade por uma pessoa que era administrador de uma empresa de rações, que me perguntava o seguinte: olha, eu sou administrador de uma empresa de rações, não sei nada de rações, não, nem lá vou, até o ordenado eles me pagam por transferência. Não faço nem ideia nenhuma daquilo. Mas agora comecei a ouvir e a dizer que as rações podem causar esta doença, podem matar pessoas. Eu posso ser responsável. Eu digo, claro que pode. Então, se eu o administrador da empresa, tudo que se passa dentro da empresa, em princípio é da sua responsabilidade. Tipo 74, que é de quando as sociedades comerciais, os administradores têm o dever de organizar a empresa para que não sejam cometidos crimes. O princípio da ingerência, não? Quem cria qualquer organização que possa gerar perigos para cometer crimes, tem de fazer tudo para prevenir. Se não faz nada, diz que nem lá vai. Não. Aí ficou preocupado e, passado 2 ou 3 dias, veio-me comunicar. Pedi admissão, mas ficou muita pena, porque eles pagavam bem. Pagavam bem. Foi o sistema que levou à responsabilização das pessoas produtivas. Como os colegas sabem, até 84, nós não tínhamos responsável das pessoas produtivas. Não havia nenhum professor de direito penal, de todos os clássicos, Gilberto Correia, Cabreiro de Ferreira, Gomes da Silva, até Marcelo Caetano, não? Todos diziam que era inconcebível falar-se da responsabilidade das pessoas coletivas. As pessoas coletivas não tinham alma, não tinham vontade. Responsabilidade penal, das pessoas coletivas. E estes mesmos diziam, o resto é a responsabilidade de merceeiros. Isso aí, o problema não há. Problemas de dolo e de culpa, isso não conta. Isso é próprio direito penal que trata de coisas sérias, de honra, da vida, da verdade. Então, comentário dessas. De repente, em 84, copiando uma lei francesa, aí parece que a 28 de 84 é considerada a responsabilidade das pessoas coletivas. Depois, pouco a pouco, lá foi. Quando chegou ali aos anos 90, foi uma explosão na Europa. Todos os países começaram a responsabilidade das pessoas coletivas. E, portanto, da América, que tinha responsabilidade desde o princípio do século passado. É claro que a responsabilidade penal na América não é a mesma coisa que a responsabilidade penal na Europa. Enquanto nós temos a ideia de fazer justiça, portanto, não é só o facto, o objetivo, depois apurar os elementos subjetivos, saber houve dor, motivações, essa coisa para ajustar a pena. Os americanos têm um sistema sancionatório que nem é penal nem é civil, não? Mas que fez objetivamente acontecer para quem tem de pagar. E como respondem, como as pessoas brasileiras não vão para a cadeia, que é só uma questão de dinheiro,
Mais nota, menos nota, não tem grande importância, não se pode falar sequer em direitos humanos. Nós continuamos aqui a falar de direitos humanos. O Sr. Tilo há momentos dizia criar aqui um sistema porque as várias pessoas coletivas não têm os problemas da culpa, da ação, não sei. Nos primeiros tempos, quando se começou a pensar nas jornadas das pessoas coletivas, a nossa grande dificuldade, eu lembro o primeiro livro que escrevi sobre essa matéria, das sociedades administradores, era exatamente aí. É que eu hei de arranjar aqui o problema do elemento subjetivo, do da negligência. E isso vamos construir aqui uma culpa que não tem nada a ver com a culpa das pessoas individuais, que era o interesse. Não. E é dos americanos, que tem as vantagens de ter os inconvenientes. E, portanto, se há um ato que é praticado no interesse da pessoa coletiva de beneficiar, se ele é criminoso, tem de ser a pessoa coletiva a responder. E daí que eles já não têm um sistema de responsabilidade por imputação pessoal. Que aconteceu dentro da empresa, me fazem. E que esta é a importância destes sistemas. Não. Aconteceu um crime dentro da empresa, mas não é libertação de gases para a atmosfera, qualquer coisa, proibidos. Ou um morte qualquer. O que se faz investigação criminal é ir lá ver dentro da empresa se ela está bem organizada. Não se tinha mecanismos para aquilo não acontecer. Portanto, se aquilo foi um verdadeiro desastre ou foi deficiência da organização. Se foi deficiência da organização, comem. Não, vai bem, sanção. E acabou. Tudo isto fica tudo muito simplificado. Nós, na Europa, ainda estamos a resistir. Quem está a abrir a porta são os italianos. Por uma razão também interessante. Porque os italianos não têm responsabilidade das pessoas coletivas em termos penais. Não? Porque continua a discutir o problema da culpa. Isso não é possível. Não? E como não é possível, imaginemos uma forma fiscal. O administrador, então, responde por crime de fraude fiscal. E a sociedade responde por contraordenação. O ministro administrativo não corresponde à nossa contraordenação. O mesmo ato, para a pessoa singular, é crime. Para a pessoa coletiva, não é? É um ministro administrativo que é sancionado apenas com multa. Ora bem, esta evolução que se vem a verificar, portanto, a nível das empresas, não tem esta tendência. Primeiro, a maior intervenção, cada vez mais, do público e do privado na organização. O direito penal está também numa transformação. O penal, que era a defesa, fundamentalmente a defesa da liberdade das pessoas, nos anos 50, ele é pensado para proteger as pessoas contra os abusos, hoje é realmente utilizado como instrumento para fazer valer uma política. Não é tanto para proteger, é preciso, porque há muita gente a fugir aos impostos. Então, vamos carregar aqui, não é? Incriminar aqui, não é? Meter os tantos. Eu lembro-me também quando fez o registro, não é? Que o comentário de um governante disse: agora dava jeito era prenderem um banqueiro. Bom, vou esperar muito tempo. Mas foi, não esperaram muito, mas foi um banqueiro, porque a comunicação social começa a falar nisso e as pessoas começam a dizer: o quê? Fuga aos impostos agora já dá crime. São poucos, os crimes tributários abusadores são muito poucos. Mas já dá crime, isso começa a conter, começa a suportar. Portanto, hoje, muita legislação penal é, frequentemente, um instrumento de políticas, não é? Para fazer um dado programa, um dado tipo de programa político, então utiliza-se. Isto começou junto com Bush, não é? Chamada guerra ao crime, por causa do terrorismo, não é? E depois começou a alargar. A guerra foi o terrorismo, foi tráfico de pessoas, esporafilias, pouco a pouco vai-se alargando. Guerra ao crime, tolerância zero, não é? Que, efetivamente, aqui. Nós estamos a chegar aí. Estamos a chegar aqui, eu digo que estamos a chegar, porque noutros países, como na América e noutros mais desenvolvidos, já lá chegaram há bastante tempo. Como? Não. Depois, criando mecanismos internos em termos de prevenção.
Para mim, isto o que se está a fazer, apesar de tudo, tem algum de positivo, muito positivo, que é a ideia de criar mecanismos de prevenção. Mais do que falamos da repressão, a repressão fica muito cara. As cadeias estão a abarrotar. Quem já vai votar? O Ministro da Justiça está sempre a queixar-se que gasta muito dinheiro e os presos em aquilo. Não. Quando se diz que é preciso melhorar a média, mas estas prisões, durante nós temos aí a estudar as prisões, isto não podemos, não há, as verbas estão limitadas, o orçamento, porque os presos não dão votos, continuam a não dar votos. Era que só uma coisa que se trata. É que não é por aí. Portanto, o combate à criminalidade tem de ser combater as suas causas, prevenir. E eu julgo que estes programas de cumprimento normativo não têm essa finalidade. Não, prevenir, não é? Se vão ser ou não vão ser eficazes, não, com estes mecanismos de inteligência artificial, não sei. Aí não tenho experiência nenhuma, eu não sei. Eu, pouco que sei sobre esta matéria, aprendi aqui com o doutor. Depois há aqui uma outra coisa interessante que este livro levanta, que nós não estamos habituados, pelo menos aqui em Portugal, que é a avaliação económica do direito. Todas as medidas que se tomam, saber quanto custam, qual é o benefício. Não. Eu tenho uma experiência muito engraçada, também parece mais não tanto. Eu, quando ia para Lisboa, em 64, ainda era o tempo que se atravessava na rua, fora da passadeira, se pagava uma coima. 25 questões, lembro eu. E ali no Rocio, havia normalmente um polícia ali junto da Betesga, as pessoas passavam, passavam por Rocio. Depois, nos anos 90, eu presidia a comissão que elaborou o Plano da Estrada, e lá aparecia, passar para a passadeira, coima de X. E então a discussão era, quer dizer, mas quanto é que há de ser a coima? Se ela for muito baixa, não paga as despesas para o seu processamento. Não. E era como coisa do próprio estacionamento. Qual há de ser a coima aplicada ao estacionamento? Feito o estudo, quer dizer, cada processo de contraordenação na DGV, na altura não era DGV, na altura eram nos tribunais, porque eram transgressões, custava no mínimo, o custo era no mínimo 30 euros. Maneira que diz, então, o estacionamento fora proibido tem de custar mais de 30 euros. Se isto vai para o tribunal, como é? E depois mais as custas do processo, isso ficava caríssimo. Quando pus isto ao ministro na altura, e dizia, mas isto é impopular. Quer dizer, se o estacionamento é assim, as outras coisas têm de ir na proporção, não? Este direito estradal, não é? Que é assim, direito de massas, não? E com muitas transgressões, não, isto vai abalar aqui o governo. Portanto, o que é que se fez? Passar fora das passadeiras, a pessoa continuava a ser ilícito, mas não tinha sanção. Mas eu disse, vai propor uma compensação mutual, fica desproporcionada, fica sem sanção. Não. E outras medidas, não, aí, que é no quadro da estrada, assim foi. No regite, o próprio regite, quando se trata isto também se pôs o problema. Dentro da tradição do direito português e da responsabilidade das pessoas coletivas, a responsabilidade é, primeiro, de quem faz, pratica o ato. E depois é que, por reflexo, vem a responsabilidade da pessoa coletiva. A pessoa é sempre responsabilidade por reflexo. Portanto, sempre que houvesse uma pequena infração fiscal, entrega de um documento fora de prazo, ou qualquer coisa, isto que é uma contraordenação no regime, tínhamos de abrir um processo para saber quem era a pessoa individual responsável por não ter entregue o documento fora, dentro de prazo. Portanto, mais funcionários para fazer esses processos, mais custas. Normalmente não é a opção que propôs. É o melhor para estas pequenas coisas. Isto responsabiliza só a pessoa coletiva, porque entregou fora de prazo. Não?
É uma coisa que não vamos lá saber quem é que foi e quem não foi, se houve dolo, se não houve dolo, não? Há aqui quase uma responsabilidade frente objetiva, mas por razões económicas, foi por razões do preço, não? Porque fazer o processo de investigar, não? Fazia elevar as coimas de tal maneira que às tantas era desproporcionado. É uma das coisas que este livro tem de importante também. E não li, não conheço, eu conheço bem a bibliografia portuguesa destes domínios, nada sobre esta matéria. Faz aqui uma ponderação, não? Dizer aqui a teoria económica, direito, esta avaliação, né, das medidas, não? Está assim, discordo do doutor Hugo, quando ele diz, lá está o governo aqui a aproveitar, não? Aproveitar, a atribuir para os privados, não? Esse trabalho, aquilo que lhe compete. Não? Isso é uma forma de distribuição de campo de funções. Forma de distribuição de funções. É a mesma coisa que nós temos de fazer a declaração do IRS, aquela coisa, não, trabalho, trabalhei antigamente, dava aí o São Mateus, não, e outros descendentes, não, que adjudicavam ao Estado esta função de cobrar o imposto, não é? Depois esmifravam o contribuinte. Não é? Depois, naturalmente, começou a perceber-se que a máquina fiscal não levava uma percentagem do imposto, não, desproporcionado, quer dizer, aquele 50%, mais de 50%, estava à máquina fiscal para organizar a cobrança, era que pouco a pouco se atribuiu ou contribuir esses encargos para evitar que os impostos tivessem de aumentar. E eu julgo que é a mesma coisa aqui, não é? A situação, nós estamos aqui a atribuir às empresas, não, que servem encargos, porque esta coisa de criar compliance dentro das empresas é muito caro, é uma coisa muito especializada, não? Que agora a gente tenta imaginar compliance criminal. Não? O que existe agora é compliance na banca, não? Nos sistemas, não? Nos seguros, não? Agora para a corrupção, não sei, mas começámos aí nas empresas industriais, nas coisas todas, ter criar mecanismos de prevenção criminal. Qualquer dia, a máquina das empresas grande parte são mecanismos de prevenção. O pessoal presta prevenção, pessoal burocrático. Mas a tendência é um bocado esta. Agora, a minha novidade foi que ele me diz: não, esteja descansado, não é preciso, vai ser preciso tanta gente. Monta-se a máquina, o computador, inteligência artificial, não? E essa prevenção vai ser feita por aí. Vai ser feita por aí. Com todos os perigos que isto tem. Que eu, no outro livro, alertava, dizer que a inteligência artificial, nos caminhos, às tantas começam a tentar ler-nos na consciência. Olha-se para o subtil e diz, aquilo quer ver, não. É tudo por maiorias, é por modelos, não é? Um perfil, cabelo preto, absolutamente. São modelos. Aquilo, a máquina não pode especificar pessoa a pessoa, não é? São modelos, quer dizer, todos os indivíduos, cabelo preto, não é? Tem esta característica, toda os outros, não é? Vai ser este, um bocado este modelo, não é? E acima de tudo, quem não for portista não é bom, chefe. Ora, ainda por cima, não é? E é que já está. Entrar num terreno modernice. Ora bem, mas portanto, o sistema de inteligência artificial plantar das empresas em termos de prevenção pode ser seguro, pode prevenir tanto crime. Mas tem outra coisa para isso, para mim é a pior de todas, e eu por aqui não vou ficar depois se houver oportunidade também. É que isto se transforma numa alfaria. Ora, o meu artigo mais citado no mundo é um artigo que eu escrevi há 30 anos, que era, chama Bufos, Infiltrados, Provocadores e Arrependidos. Uma cambada de graças. Foi uma conferência que vim na Faculdade de Direito em Janto de Lisboa. Ora bem, esta coisa que me falam em bufos, eu fico um bocado perturbado, mas é a tendência atual. E, por aquilo que o Dr. Hugo nos conta, ao montarmos este sistema de inteligência artificial dentro das empresas, vai-se detectar tudo, prevenir tudo. Não? E a partir daí,
vai acontecer, inevitavelmente, que as empresas, detectando a prática de um crime, um funcionário, tendência, vão ter de o denunciar. Quer dizer, o que é que vinha a seguir? Já temos os canais de denúncia também. Pois, logo, para a denúncia. E para se defenderem, não é? Qualquer coisinha que aconteça na empresa, eles vão lá ver os registros lá dos computadores e está aqui, foi Manel, foi Jaquinho, um dia coisas ali. Isto, realmente, cada vez a nossa liberdade, a tal liberdade da asneira e da asneira pequena, vai ao ar. Viver sem mais asneira também não deve ter graça nenhuma. Se calhar ficava por aqui. Muito bem. Aqui. Uma boa apresentação ao professor Hugo. Vem-se aí com uma contradita ou sobretudo uma ideia, se isto é mesmo assim, ou seja, se nós chegarmos ao fim da empresa inteligente ou com a empresa inteligente, ao fim, se nos livramos do crime, se há programas que dizem certificados para inocentes, ou seja, tem logo um atestado que aquilo dá sempre inocentes, porque o professor Germano, não concordando com a ideia da distribuição desse dever de colaboração imposto às empresas, também já uma revista do Judiciário, isso é uma coisa muito séria, está a ser muito divulgada e bem, que é a ideia da politização das empresas. As empresas estavam na liberdade, na vontade individual, plenas, e hoje têm que ter órgãos próprios, competências próprias, e por isso há aqui uma entrada do público no privado, no setor privado via das empresas, e do seu lado disto, as empresas estão a ser forçadas a colaborar com o Estado na detecção e na prevenção de efeitos de compliance, e penso que isso é importante, além do custo que está envolvido, é saber se esta distribuição do plano normativo é evidente. Usar o poder de material, um órgão imposto, tem que haver administradores responsáveis por compliance, isso é algo que era impensável há uns anos quando criávamos uma sociedade, mas outra coisa é se eu não tiver meios, nomeadamente inteligência artificial, já não consigo, digamos assim, defender da mesma forma que outro que os tem, saber se isso é equilibrado ou não. Muito obrigado, em primeiro lugar, a todos os presentes, agradeço ao Dr. Subtil, a hospitalidade do professor Germano, o meu padrinho jurídico, adotou-me quase que não gastava destas fraldas juridicamente falando e acompanha-me até aqui. Não espero que vá dizer alguma coisa de pioneiro, de interessante, ou sequer de noeroso. O que eu tenho para dizer resume-se a três adjetivos. Deixa-me só antes de dizer alguma coisa, antes de começar. Das fraudes. Não das fraudes. Não. É que o doutor Hugo é resistente aqui a muita coisa disto. Atenção, isto aqui, ele vai descobrir aqui umas inconstitucionalidades, não? Dizer esta intervenção que o Estado quer entrar nas empresas tem grandes riscos de inconstitucionalidade. Quer dizer, é uma defesa, não? Porque a maior parte das pessoas acha isto normal. Se é para prevenir o crime, não? Venham lá os lucros, venham lá toda a coisa. Quer dizer, esta lei premial já apareceu nas últimas reformas sobre a corrupção, aquilo é quase a imitação da relação premiada no Brasil, que está já problemas Marcos da Vera. Desculpe. Não faz mal. Eu até começava por aqui, para esta deixa, que é interessantíssima da pessoa. Inconstitucionalidades várias. Em primeiro lugar, o legislador cedeu à tentação do facilitismo. Porquê? O legislador, reparem, meus caros, que se fingindo uma letra da lei, que eu não vou para as tecnicalidades, para as teorias, é muito pesado para dizer que é o pesado. A redação do artigo 90 fala na atribuição, no poder de dever que impende sobre os Estados Unidos de atenuar especialmente a pena caso a empresa tenha um plano de compliance eficaz. Convido os senhores doutores a percorrerem o Código Penal, o Código de Processo Penal, de extensa, prolixa legislação extravagante, sem encontrar a definição de eficácia. Não existe. Dir-me-ão, mas existe no regime geral de prevenção. Isso é outra questão. Não é transplantável aqueles requisitos exaustivos de eficácia para o Código Penal. Desde logo uma questão de credencial penal, constitucional que não existe. Se atentarmos ao princípio da legalidade, não é possível irmos buscar fora deste compêndio legislativo, que já de si é adstringente,
referentes de eficácia e idoneidade dos programas de compliance. Isso não existe. Qualquer constitucionalista, do mais encanecido ao mais imberbe, dirá uma inconstitucionalidade. A segunda é a irrupção barra imposição dos prolegómenos de legalidade feitos pelo Estado às empresas. Isto obriga, desde logo, o artigo 62, empresa, da Constituição, a liberdade de empresa, e o artigo 61 da Constituição, que é a liberdade de iniciativa económica. Ora bem, se o Estado impõe os prolegómenos de legalidade de fora para dentro, está natural e necessariamente a impor o seu ideário programático às empresas. E a questão que logo é, isto é constitucional ou não? Deixo aqui entra uma outra questão que o professor Giovanni aqui falou, e muito bem, é a questão do direito premial. E aqui o legislador terá mais uma vez cedido à tentação, já não do facilitismo, mas a turba ululante dos gritos. Ou seja, a turba vem dizendo, é preciso recrudescer o combate à corrupção e fenómenos crescentes. Este legislador, repetindo uma forma que já implementou em 2010, com escasso ou nulo escassa ou nula eficácia e frutos, repete a forma, mais do que isso, aprofunda a forma e fala de uma forma cacófona. Porque altera o 374B e 77 do Código Penal, depois cria na lei dos cargos políticos, lá no artigo 19, uma extensão que repete aquilo que já tinha dito no regime geral, quando era mais fácil criar uma norma de aplicação geral que fosse aplicada de uma forma abrangente, quer às pessoas coletivas do Código Penal, normais, quer às pessoas coletivas que se inserem no regime jurídico dos titulares de cargos políticos. Ora bem, os adjetivos. O legislador foi coerente. Porquê? Porque mexeu só, ou melhor, atribuiu relevância normativa aos programas de compliance do ponto de vista da punibilidade. Faz sentido. Porquê? Porque temos um regime de alta responsabilidade, é que o professor Germano reflete de representação. Ora bem, é preciso então prescrutar na orgânica da pessoa relativa o facto de menção. Ou seja, quem praticou aquele crime que dá origem à responsabilidade da pessoa coletiva. Faz sentido. O que não faz sentido é extrapolar o desenho normativo do artigo 11, número 6 do Código Penal e dizer há ali uma cláusula implícita de exclusão da responsabilidade, quando o legislador fez o contrário. Ou melhor, a partir de 2021 e na senda do regime geral da corrupção, da corrupção e dos trabalhos preparatórios, o legislador que fez foi, não vamos mexer, está escrito no preâmbulo, não vamos mexer no regime, no modelo, vamos não só atribuir a eficácia no plano da punibilidade. E aqui digo que o legislador português seguiu de uma forma acrítica e até um pouco tosca o regime jurídico que o professor Germano aqui falava dos Estados Unidos. Porquê? Porque na sequência do Yates Memo, já remonta, tem uns aninhos, dá-se um corporation credit à empresa que consegue encontrar na sua orgânica quem foi responsável por aquele crime. Isto foge do regime italiano, o professor Germano falou aqui, foge do regime espanhol e aproxima-se perigosamente, até porque nem existe qualquer convergência factual e até jurídica entre o modelo da Legal Tradition portuguesa e o modelo da Legal Tradition americana. Portanto, aqui o legislador foi inconsequente. Poderia e deveria ter ido mais longe para ir de encontro à tradição jurídica portuguesa e não ir buscar legal transplants que são absolutamente espúrios e que acabam por atraiçoar os marcadores genéticos daquilo que é o ordenamento jurídico português. Portanto, coerente no sentido que não alterou o modelo e fez significar a relevância normativa dos programas compliance do Código Penal através da punibilidade e no Código de Processo Penal no regime das medidas de coação, e aqui entramos outra vez na questão da eficácia. Se forem escutar o artigo 204, número 3, não contam lá nada, como diz o outro, bola. Porquê? Porque em lado nenhum se encontra uma definição normativa de eficácia dos programas de compliance. Isto é importantíssimo, meus caros. Dou-vos 3 exemplos. O 99A, número 4, que falei aqui, fala na questão de eficácia e não define o que é. No próprio artigo 283, número 3, a linha C, do Código de Processo Penal, e faz impender sobre o Ministério Público a obrigação de estatar na acusação, sob pena de nulidade, quais são as causas de dispensa de pena e a causa de atenuação especial que podem fazer significar
que podem atribuir a outorga da medida premial à pessoa coletiva. Ora bem, então onde é que o Ministério Público vai buscar estes parâmetros referenciais? Onde? Ao regime geral de prevenção? É possível transplantar o regime geral de prevenção para o Código Penal e mais, e para o Código de Processo Penal? E mais ainda, para o regime dos titulares de cargos políticos. Isto é absolutamente abstruso, para não dizer justo. Por outro lado, ainda, o legislador foi um pouco cacófano, porque não definindo quaisquer parâmetros de referencialidade para a qualidade, idoneidade e eficácia dos programas de compliance, e confia demasiadamente estas funções para atribuir a relevância, nós temos no artigo 90A, número 4, para a relevância das medidas de coação, nós temos no artigo 204, número 13, para a própria suspensão provisória do processo, nós temos o 281, número 13 e número 11, onde é necessária a densificação, a concretização destas noções, e elas não aparecem em lado nenhum. Por isso, diria que, além de ter sido coerente, no sentido que não alterou o modelo, além de ter sido inconsequente, no sentido que não criou parâmetros referenciais para ativar as medidas primárias em processo penal e em direito penal, foi ainda cacófono, porque misturou indevidamente tradições jurídicas que são absolutamente opostas. A questão da constitucionalidade. Se o usador, no uso das suas credenciais de criação legislativa, não faz, não lixifica, não materializa os parâmetros referenciais, só pode acontecer uma coisa, e isso chama-se violação do princípio do déficit ou da insuficiência. Isto é uma teoria que está inscrita no acordo do Tribunal Constitucional de 75, número 2010, que não tem nada a ver com esta questão, mas lá aparece no meio uma questão que tem que ver com o aborto, a questão, o que é que acontece quando o legislador não prima pela clareza, quando o legislador não prima pela eficácia e, acima de tudo, quando não prima pela criação de normas inconstitucionais, principalmente do ponto de vista penal. E a consequência é a inconstitucionalidade, repito, pela violação do princípio do déficit ou da insuficiência, por não criação de mecanismos jurídicos que façam ativar de uma forma segura e confiante a ativação de medidas premiais em processo penal. Por violação do artigo 2º e no artigo 9, a linha B da Constituição. Tinha mais alguma coisa para dizer em relação ao Behavioral Law Economics. Porquê é que isto é importante? O professor Germano falou na questão do law económico, não responder, falei aqui no direito penal e no processo penal. A última palavra é dedicada ao behavioral law económico. Por que é que isto é importante? Porque, ao transferir a obrigatoriedade de autoidentificação daquilo que é uma empresa capaz de se reger de forma responsável sem cometer crimes no contexto empresarial, o legislador vai dar aso àquilo que se chama, e de uma forma até desoladora, carolice judicial. Porquê? Porque o juiz, não estando munido dos parâmetros referenciais que lhe vão permitir densificar o que é um programa de compliance eficaz e o que é que não é, cada juiz vai ter o seu próprio critério. Aqui entramos na carolice judicial, e mais do que isso. Há juízes mais securitários que outros. Aqui entramos no ativismo judicial. Aqui entramos na questão de cada juiz terá os seus próprios parâmetros. Isto vai no sentido contrário daquilo que deve ser a segurança jurídica e a confiança jurídica, não, nos quadros a distinguir-se num Estado democrático. E quem faz leis penais tem que ter isto em conta. Se não o tiver em conta, bom, entramos aqui neste caldeirão fervilhante das inconstitucionalidades. A questão do behavioral law economics é importante porque são as próprias empresas que têm que criar estes parâmetros. 1. 2. Têm que cumpri-los de forma religiosa, senão incorre a responsabilidade. A questão da inteligência artificial, por fim. Com o advento da empresa inteligente, teremos a interligação genética e funcional entre algo que o legislador nem sequer falou, a doutrina já fala, e o legislador não falou. É a questão das investigações internas. As investigações internas é que vão ativar as medidas premiais que estão no artigo 374b e por aí afora. Qual é o perigo que deriva daqui? 1. As empresas estão coletivas. Vai-se ver, porque há aqui vários escalões de medidas premiais. A primeira, a mais deliciosa, a mais suculenta, é a despesa de pena obrigatória. Ela é ativada antes da abertura do inquérito, quando a empresa detecta a prática do crime no seu contexto. É difícil. Então, se a empresa tem um aparato tecnológico que lhe permite dominar todos os mercados
mesmo os mais inóculos, não é difícil pontualizar quem praticou aquele crime. E quando? Porque o que a empresa vai fazer? Eu quero ativar esta dispensa de pena obrigatória. E quero dar, simultaneamente, um ar de que sou um bom cidadão corporativo. Eu cumpro a lei. Fazendo, vai throw under the bus um empregado. A, B ou C ou D. Isso chama-se risk shifting. O risk shifting, na sua gênese, quer dizer que aqueles que estão lá em cima empurram a responsabilidade para aqueles que estão cá para baixo. Isto é o quadro geral do risk shifting. Aqui vai-se mais longe. Aqui vai-se para o digital risk shifting. Porquê? Porque a empresa, saber que praticou aquele crime, mata dois coisas com uma cajadada só. Diz, eu sou um bom cidadão corporativo e porque eu sou, vou ativar esta medida premial deliciosa que é a dispensa de pena obrigatória. Está no 574. P, número 1, na primeira parte, e no artigo 19, número 1, primeira parte da Lei 3487. Está lá, expressamente. Antes da abertura formal do inquérito. Se até há 11 vezes da empresa inteligente era uma coisa mais ou menos amorfa e com pouca densidade prática, a empresa inteligente passa a ser algo absolutamente relevante. Porque, como disse, a empresa sabe tudo. Ora bem, se sabe tudo, para se eximir qualquer responsabilidade penal, no plano da dispensa de pena, vai ativar isto e sem quaisquer cerimónia. Isto no primeiro plano. Depois temos a dispensa de pena facultativa e a atenuação especial. Eu não vou entrar muito por aí, porque tenho dúvidas que, com o advento da empresa inteligente, que tudo sabe e tudo ouve, que a empresa possa ativar estas medidas premiais de uma fase muito tardia do processo, porque não faz sentido. Poderá incorrer até em abuso de direito de ação. Porquê? Porque se a empresa sabe tudo, por que é que não ativou logo a medida premial nos primórdios do inquérito? Se o senhor sabia, se a sua empresa, a senhora empresa sabia, porque é que não ativou esta medida? Porque é que não bateu à porta do Ministério Público? Olha, tem aqui esta medida premial, houve este crime, faça o favor, eu quero, porque é uma dispensa de pena obrigatória. Basta a denúncia do crime e, claro, entregar as provas, vejam, entregar as provas, carregar para o processo as provas de que aquele crime foi praticado no contexto empresarial. Portanto, temos uma mudança de paradigma absolutamente abrupta em processo penal. Porquê? Porque se até aqui tínhamos uma denúncia que poderia ser feita por uma plétora de atores judiciais, agora temos a empresa a assumir uma centralidade no ponto de vista da denúncia. E mais do que isso, centralidade barra protagonismo absolutamente funcional. Porque a empresa passa a dominar tudo, não é? E passa a obrigar ao Ministério Público, às autoridades judiciais competentes, quase como uma investigação dentro de uma investigação. Porque o Ministério Público, as autoridades judiciais competentes, Estados Juiz, vá lá, vai ser obrigado a filtrar aqueles contributos. Então, mas a empresa, mas como é que os senhores chegam a esta conclusão? Foi esta pessoa que cometeu este crime. Sabe que eu tenho lá um sistema montado, tal, que vai para todo lado. Só não entra na casa de banho. De resto, vai para todo lado, não é? Então, empresa, sei quem praticou este crime, como é que o fez. Mas não só isso, é que eu, empresa, consigo controlar os e-mails dos empregados, consigo controlar as mensagens de voz dos empregados e consigo detectar preventivamente quando é que vem um crime. Fazendo, eu posso matá-los à nascença. É? Então, quem está deste lado, mas está do Ministério Público, vão ser obrigados a um novo trabalho. Porque isto muda radicalmente o próprio conceito de denúncia e, mais do que isso, a própria funcionalidade do direito de denúncia. Então, passa a obrigar o Ministério Público a garantir, filtrar, burilar a própria constitucionalidade destes contributos. Porque eles vão conter, quem praticou o crime. E dois, como é que eles foram obtidos? E aqui entramos na questão das entrevistas que estão enxertadas nas investigações internas corporativas. Porque, ora bem, os departamentos de recursos humanos fecham-se todos numa sala, gravam estas entrevistas e, de uma forma mais ou menos maviosa, acabam por extrair contributos probatórios que vão permitir à pessoa coletiva ativar estas medidas remediais. Ora bem, se isto não é um U-turn, se isto não é uma revolução da própria, como disse, denúncia e dois, no tratamento subsequente à denúncia, mesmo antes da abertura do inquérito. Isto é um novo trabalho que vai-se fazer independente sobre os magistrados do Ministério Público, sobre o Estado juiz em geral. Que o Germano dizia muito bem que houve aqui a questão do modelo de prevenção. Eu concordo parcialmente, mas eu acho que até é mais a transição do modelo de repressão que está absolutamente moribundo. Porque a eficácia no que tange à criminalidade económica e financeira é quase que pírrica. Não é? Tem pouco valor. Mais do que pouco valor, tem pouca expressão. Tendo pouca expressão, é mais fácil devolver às empresas
o poder de dever de se organizarem de forma responsável sem cometerem crimes. E aqui entramos na questão, mais uma vez, do Line Economics. O Estado sim poupa dinheiro, poupa recursos. Não? Todos nós sabemos que o Estado de Juiz, a aparelhagem, a orgânica do Estado de Juiz, está muito desgastado. Há poucos magistrados, os magistrados trabalham muito, estão assoberbados de trabalho, não se chega o caso prático que abre o livro fala exatamente isso. Não é? Se é um caso real ou fictício, não vou discorrer sobre isso, não é muito importante. A questão que se coloca é, havendo uma orgânica assoberbada de trabalho, será muito, muito mais útil devolver estas questões às empresas do ponto de vista da organização empresarial, do ponto de vista da prevenção, e aqui concordo com o professor Germano, da prática de crimes no contexto empresarial. Como disse, é mais barato, é mais rápido e acaba por alijar os já depauperados recursos judiciais, que são escassos e são contingentes. Por último, ia falar na questão, já que fecha o livro, que é a questão do risco de organização. Bom, o risco de organização é algo que é transversal ao direito da sociedade e ao direito penal e ao processo penal, que é a questão de a pessoa coletiva, até aqui, até ao advento da empresa inteligente, a pessoa coletiva dizia, não raro, sociedade comercial vai. Chegámos ao processo penal, olha, que eu não tive conhecimento. Eu não tive conhecimento do que é que se passava lá dentro. Uma empresa inteligente é impossível dizer isso. Ora, se é impossível dizer isto, acaba-se o risco de organização. Se se acaba o risco de organização, a empresa não terá alibi para dizer, olha, que eu não tenho conhecimento de nada daquilo que se passou. Por isso aqui estamos perante um naufrágio anunciado da teoria do risco de organização, que, como disse, é transversal ao dentro das sociedades e acaba por desaguar, quer no processo penal, quer no direito penal. Eu já falei mais. Muito bem, sobre todos. Deixa-me acrescentar aqui duas coisinhas. Mas esse entusiasmo deixa-nos chegar. Eu estou convencido que nós encontraremos rapidamente forma de avariar a máquina. Para ver os laranja criminosos. Aqueles que dizem só pressa para ser criminosos e não bem. É demasiado. Esta coisa que ficávamos sufocados, não é? Acabamos por avariar o computador quando a cena desliga, que depois não funciona. Mas eu queria, sobretudo, chamar a atenção, como eu disse há momentos, que o Dr. Hugo tem toda aqui dentro de uma visão de defesa da legalidade, mas nós estamos num outro mundo. Esta ideia da legalidade está a ir ao ar. A partir do momento em que qualquer pessoa faz leis técnicas, hoje este mundo, não é? O rigor da lei, o princípio da legalidade, não, proclamado, lei certa, escrita, clara, acabou. Não? Portanto, este problema de eficácia é típico. Não? Isso vamos deixar, os tribunais vão decidir. Agora bem, isto é por colocar as pessoas inteiramente nas mãos do Ministério Público. Aquilo já está a verificar. É isso mesmo. Aquilo já está a verificar. Hoje, a crise, quando falamos da crise do Ministério Público, tanto atacado em Portugal, não é um problema de Portugal. É um problema de toda a Europa. Vejam a literatura francesa, não, os ataques constantes ao Ministério Público. E os ataques resultam de uma legislação muito vaga, não, com base em qualquer suspeita. Não. O processo criminal deixou de começar com factos, mas começa com suspeitas. E com suspeitas partindo destas ideias, quer dizer, voltamos ao chamado direito do autor. Quem usa barba, coisa branca, não sei o quê, é perigoso. Não é? O que é que se diz? Todos os políticos são corruptos. Não. Portanto, qualquer coisa que o político faça, vamos investigar aqui um processo de corrupção. E quando se investiga um processo de corrupção, aquilo aparece logo na comunicação social, não? Diz que, olha, estou a fazer uma busca em Cascais, estou a fazer uma coisa, não sei o quê. A partir de e depois vem a polícia a dar assim umas achegazinhas. Dizem logo que o processo está em segredo de justiça, mas diz-se logo, não? Há dias eu ia no Porto, que já dizia, é uma prisão de 30 milhões e foi assim, não sei o que, como é que os jornalistas souberam? Não? Violando todas as diretivas comunitárias, eu não sei o quê, mas já estava, aquele já está condenado. Se chegarmos ao fim, ele está inocente, e só chegar ao fim daqui por 10 ou 15 anos, com esta celeridade própria da coisa, o que é que ele vai fazer nestes 10 ou 15 anos, entretanto? Não? Isto foi um poder, não é, que
que se está a atribuir frente ao Ministério Público. O Ministério Público tem muito mais poder que o juiz. Não instalar o processo, hoje basta instalar o processo. Demorá-lo, arrastar o processo, dá cabo da vida de qualquer pessoa. E depois, se ele for absolvido, no final, o juiz era uma besta, quem não percebeu nada do Ministério Público é que sabia, é que recolheu as provas, não, ou tinham os advogados especiais aí que conseguiram enganar o juiz. Porque o culpado era, então já foi condenado na comunicação social, o Ministério Público andou 10 anos a investigá-lo e enganava-se ao fim de 10 anos. Não? Esta ideia, o princípio da legalidade está a desaparecer. Está a desaparecer, quer dizer, está a enfraquecer. Não? Está a enfraquecer pelo tipo de legislação. Aqui há muito pouco tempo, eu vi uma coisa aí de comunicações sociais. De comunicações sociais, não, de comunicações, de telefones, essas coisas. Era uma norma que dizia como é que se formavam os preços, as companhias, os preços. Aquilo não, era uma folha inteira com regras matemáticas. Não? Eu olhava para aquilo, ninguém percebia daquilo. Perguntei a várias pessoas que conseguem perceber, ninguém percebia. Mas aquilo deu uma coima de 6 milhões ou 7 milhões à empresa. E a empresa dizia, mas não conseguimos perceber isto. Mas não, esperto, não? Da ANACOM, ou que era, essas coisas da autoridade da coisa, chegaram, isto é muito claro, isto é matemática, e não sei o que mais. Foi, quer dizer, também não podemos voltar quanto ao tempo do nosso Código Penal, que é vigente, que demorou de 49 a 82. Quer dizer, que era, o nosso tempo já não é assim, isto é mais acelerado. Não? As coisas são mais coisas. Mas há uma degradação da linguagem. E esta degradação, há muita gente que é intencional. Eu penso que não seja tão intencional, que é a entrada de técnicos ou das coisas ainda neste meio. A ideia da simplificação é que depois deixa a interminação que permite o exercício de poder ser sindicado. Sempre que há discricionalidade, sempre que há uma forma de apreciar, não, que o sistema não foi eficaz. Sabe como é eficaz. Portanto, vamos lá que estamos aqui um processo. Não? Aqui vamos dizer dinheiro de coação, depois qualquer. Vamos ver se a plateia tem alguma questão para colocar e aos seus professores sobre inteligência artificial, usando a inteligência natural. Quer dizer, também. Alguém tem? Aquela ideia da empresa inteligente é que tem essa capacidade de detectar o criminoso e ao denunciá-lo, digamos assim, se livrar, também cria um problema de desigualdade de meios. O ponto é que a empresa que não tem esses meios não é um pouco na responsabilidade individual em processo penal, não é? Dizia, mas não teve condições de aprender, não teve condições de ter formação, não? Isso funcionava como um atenuante para algum tipo de crime, não é? Realmente motivou-se daquela maneira, mas o ambiente social levou àquilo, não é? Mas tinha uma boa representação social, vão lá testemunhas laboratórias, e dá a ideia que as empresas hoje, algumas que à partida se conseguem, digamos assim, ilibar ou, pelo menos, ver as suas medidas sancionatórias atenuadas em função da sua capacidade. Mas não é uma capacidade pós-crime, é uma capacidade de preparação para serem criminosos. A prevenção aqui confunde-se pela preparação de criminoso. Não é? Como para aquele indivíduo que diz, eu sou criminoso, tenho um bom currículo e tenho muitos amigos que vão depor por mim com o evento laboratório. Não é? Então preparo esses amigos para dizer que aquela noite não vou portar mal, vocês não se esqueçam de dizer qualquer coisa. A ideia é que as empresas podem preparar para isso. Isso é uma crítica, relativamente ao modelo espanhol, não é? De que é um modelo de incentivo à preparação para não ser alvo do regime sancionatório. Nós aqui no escritório temos estado a defender um pouco esta ideia do direito penal das pessoas coletivas, a ideia da vertente do direito penal das pessoas coletivas, e hoje o Sr. Professor disse isso, o Sr. Romano, é que isto parece conduzir à responsabilidade objetiva. Agora é mais ou menos. Primeiro é o interesse direto e indireto, é por via dos seus administradores, agora executivos ou executivos, agora por via dos seus líderes, desde que não incumpram a ordem, mas as ordens, o que é que são ordens, o que é que são instruções, e tal. Mas no futuro vai ser só. Isto aconteceu aí, aonde? Nessa empresa, então estás abonado de uma multa.
Porque as sanções, ao invés de outros países que não há direito penal, mas há direito sancionatório por via controle nacional, vai dar o mesmo. Até porque nós sabemos que as responsabilidades de controle da nação dão um valor muito mais elevado que as penas de prisão aplicadas, como dizem, multa aplicada a pessoas coletivas. Não está aqui hoje, porque está fora no julgamento dele em Famalicão, mas o Manuel Alves Correia fez uma análise de uma pena máxima. No regime de controle nacional, poderia dar alguma coisa como, na altura, €1 milhão. E a pena máxima convertida em multa, uma pena de prisão a uma pessoa coletiva, por um crime grave, branqueamento de capitais, dava qualquer coisa como €50.000. Ou seja, a conversão das penas, não é? Prisão em multa no Código Penal são 1/10 das máximas sanções das contraordenações. Daí que os 6 milhões nunca serão atingidos num processo penal aplicado à pessoa coletiva. Aliás, nós estamos aqui a ligar a inteligência artificial a direito penal, empresas, mas disse com razão que, do ponto de vista de controle nacional, há situações imensamente mais gravosas do que a pura e dura aplicação penal no plano da atividade das empresas e dos seus responsáveis. Dou-vos exemplos simples. Na concorrência, pode acontecer apenas isto. Alguém que faz um acordo e que lesa as regras da concorrência pode ver muito facilmente e com garantias diminuídas, porque, do ponto de vista da concorrência e da capacidade da autoridade da concorrência investigar, as garantias são muito mais diminuídas do que no processo penal. E o que é que pode acontecer a uma empresa que, por razões várias, escapando, digamos, aos seus controlos, vê 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas, seus colaboradores, fazerem determinado tipo de acordos que são ilícitos do ponto de vista da concorrência? Vê, em relação aos administradores envolvidos, eles deixam de ter capacidade para poder ser administradores de todas as empresas que têm atividades reguladas. A empresa em si, como dizia o António, são objetos de sanções pecuniárias de valor, muitas vezes, quase ilimitado em relação à sua capacidade. Mas pior do que isso, podem ver, durante longos períodos de tempo, o que significa a morte imediata da empresa, a impossibilidade de se apresentarem a concursos públicos e a determinado tipo de atividades, o que liquida qualquer empresa. E depois, nos tais mecanismos, que eu diria que não têm a tutela penal, já vemos aquilo que também foi aqui referido há pouco. Vemos regimes que se aplicam, são os chamados regimes de denúncia e de prémio, em que os envolvidos e as empresas envolvidas podem, durante o processo de investigação, fazer a denúncia, contribuir para a descoberta, entre aspas, da verdade relativamente a outras empresas eventualmente envolvidas, porque a matéria de concorrência não é só uma empresa, mas são várias as empresas que estão em causa. E, portanto, tem aqui um direito premial, ainda no processo próprio de investigação, que é completamente, indo ali às palavras do seu professor, eu não diria que é o direito a fazer funcionar uma lógica de bufos, mas a premiar essa lógica. Isto é, leva à dispensa inclusivamente pena. Isto é, quem infringe as regras da concorrência, entrando naquilo que se chama, no ponto de vista de direito, as regras ou os mecanismos de clemência, é assim que a lei diz, e é uma lei que não há uma lei que se coloca no futuro, é a lei que existe neste momento. Primeiro, digamos, as entidades e as pessoas que se veem abrangidas por este tipo de situações. E não é direito penal. E não é direito penal, como dizia o António. Não é? A inteligência artificial pode também contribuir negativamente aqui para estes casos, não é? Porque realmente, com este quadro e com estes mecanismos, o direito, como dizia o seu professor, o direito ao disparate, aquele pequeno disparate,
faz parte da vida. É para aprender, para não fazer grande. Exatamente. Eu tenho naquilo que disse, pego naquilo que disse e com muito acerto, isto é o reflexo daquilo que também fala, que é a expansão do direito penal. O legislador foi empurrando para os limites do direito penal aquilo que deveria regular. E aqui passa também a questão da desproporcionalidade, do descompasso, não é, entre os milhões de euros que se aplicam a tipo de contornações, aquilo que o professor Figueiredo chama as grandes contornações, e as penas de multa que são aplicadas no processo penal, que são quase irrisórias. Mas dou um exemplo concreto deste descompasso no confronto breve entre o regime da corrupção, no artigo 20, tem uma coima simpática, um pouco simpática, com outra perspectiva, e o artigo 90A, número 5. É? Nós temos isto, foi escassamente visto e escassamente discutido, mas é muito relevante. Desde logo pela cacofonia que eu falei há bocadinho, o legislador acaba por punir triplamente uma empresa que, temos o artigo 3º do regime da corrupção, não tem um programa de compliance. Ou seja, se uma empresa que praticou um ilícito subsumível ao universo da corrupção ou fenómenos semelhantes, lá no artigo 3º, incorre na prática cumulativa de uma pena, se cometer um crime, de uma contornação, não é? de uma contornação e de uma pena acessória, duplamente, pelo mesmo facto. Não é? Isto é claramente uma inconstitucionalidade por violação do princípio de non bis in idem. Há quem entenda que não, mas a mim parece claro, utilizando até recortes jurisprudenciais que têm sido feitos pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Direitos do Homem e pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que está sentado num outro livro, que é um livro que teve a amabilidade de Caro professor, nós da próxima vez vamos aplicar isto ao direito sancionatório, incluindo as contornações. Realmente aí é que se vê a densidade que hoje se aplica às empresas. Nós temos um lanchinho lá embaixo para agora, digamos, pousarmos sem inteligência artificial e agradecer, em nome do escritório, agradecer muito o professor Germana, realmente aqui uma pessoa representadora, aqui não só os seus alunos como os seus seguidores, e para isso também é um seguidor, o que é ótimo. Nós já nos conhecemos há uns tempos, para mim é um prazer enorme aprender com estes livros. Nunca mais me assusto um livro como aqueles 900 páginas, porque aqui o professor ofereceu um livro e telefonou-me e disse: vou deixar no hotel uma coisa para si. E eu cheguei lá e disse ao senhor lá, que estava lá na recepção: olha, eu venho buscar um livro, mas um livro de quê? Uma coisinha que está aí, deve estar em um envelope, uma coisa, um envelope, uma altura. Não deixou, eu disse-me, eu não me encontrei, mas o senhor acabou de sair daqui, deixou eu. Agora, se eu não envelope, foi um livro. Eu disse: não, só temos aqui no saco, vou pegar no saco. Era um livro com 900 páginas, obrigado e tudo bem.